Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Você tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia? Quem tem um celular? Levanta a mão, um celular. Quem tem? Quem tem um celular? Levanta a mão. Quem tem a Bíblia? Ah, a Bíblia está ganhando. Salmo capítulo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é o quê? Feliz, né? A palavra bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Todo mundo quer ser feliz. Se tem uma coisa que é unanimidade, é isso aí, né? É ou não é? Você acha que tem alguém no mundo que não quer ser feliz? Quem acha que todo mundo quer ser feliz? Todo mundo quer ser bem-aventurado. Agora, o que é ímpio? Quem sabe o que é ímpio? Quem sabe? Não é pessoa mal. O que é ímpio? Não, também não é isso não. Ela falou que o ímpio não busca a Deus. O ímpio não é necessariamente incrédulo, não. Eu e você, às vezes, confundimos impiedade com perversidade. E são distintas as palavras. O perverso, ele pratica a perversidade, a maldade. O ímpio, na verdade, isso vem de impiedade, ou seja, é a pessoa que não é piedosa, que não faz caridade, é a pessoa que não é compassiva, misericordiosa. Quem acha que há crentes que não ajudam os outros? Levanta a mão. Então, esses são ímpios. Esses crentes são ímpios. Estão na igreja, são crentes, são ímpios. Um crente, por exemplo, que não perdoa, ele é ímpio. É. Você que tem uma mágoa no coração contra alguém, você que não perdoa um erro que alguém cometeu com você, você é ímpio. Você que não ajuda, você é ímpio. Então, a palavra impiedade, né? O ímpio, ele não costuma ajudar. Ele não tem prazer em ajudar. Portanto, Deus não gosta de ímpios. Pode até ser crente, mas Deus não gosta de ímpio. Tá? E o conselho do ímpio não é confiável. Tem muito ímpio que é religioso. É. E eu acho que quase todos os crentes, ou quase todos os cristãos, já ouviram pelo menos uma vez um conselho de um ímpio. É. Um dia eu encontrei um casal, e é aqui de Santo Amaro, inclusive, era ali da João Dias. O moço era drogado, alcoólatra, e passava necessidade com a família. Deus o libertou, o prosperou. Um dia ele deu um testemunho, está gravado o testemunho dele, muitos de vocês viram o testemunho dele. Eles prosperaram abundantemente, o dízimo deles passou a ser o salário de muitos, ou de poucos, né? Porque o dízimo era muito grande. E um dia ele ligou a televisão estava falando mal de mim, falando mal dessa igreja, e ele não veio mais, e a vida dele afundou. Eu estava chegando com a bispa na igreja nossa, em João Dias, ele me abordou, todo acabado, feio, todo maltrapilho. Eu falei, eu te conheço. Ele falou, conhece. Eu falei, o que houve? Eu me afastei, estou 6 meses afastado. Por quê? Porque eu vi a televisão falando mal do senhor. Eu falei, ué, mas qual o problema? A televisão falando mal de mim. Falaram mal do santo, que é Jesus, não vão falar mal do pecador? Ele falou, mas eu dei ouvidos e a minha vida voltou ao que era antes.
Falei, então é por isso que a palavra diz que o crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, quer dizer, o bem-aventurado é aquele que não anda pelo conselho de quem? Dos ímpios. Por exemplo, quem já viu leproso purificado aqui na igreja? Levanta a mão. Você já viu isso? Já viu? Não, você não viu isso. Mas isso é tremendo, é. Você já viu mesmo? Quem já viu cego enxergar? Todo mundo já viu isso? Aí você correu, chegou em casa, ligou na Rede Globo, ou na Record, no SBT, estava passando, ou na Bandeirante, estava passando no jornal isso aí. Estava? Não passou? Você quer me dizer que você viu um leproso ser purificado e não passou nas televisões grandes do país? Jesus, isso é grave. Isso é grave por quê? Porque se alguém tivesse caído aqui e quebrado um braço, por exemplo, eu levei uma facãozada no pescoço, passou na televisão? Passou! Jesus! Espera aí. Isso é só para você entender o que é impiedade. O que é ímpio. E o que é andar no conselho dos ímpios. O ímpio, ele não tem nada bom para falar. O ímpio, ele só tem prazer em falar o que é mal, falar mal dos outros. Ele não tem prazer em ajudar, em falar bem. Como é que eu vejo um leproso ser purificado, um cego enxergar? E não vejo nada disso na televisão. Aí alguém vai me dizer, mas eles não estão aqui, como é que eles vão saber? Do mesmo jeito que souberam da facãozada. Eles estavam aqui? Eles estavam lá? Não, mas souberam. O ímpio não procura saber das coisas boas, ele só procura saber das coisas ruins. E a pessoa que dá ouvido ao ímpio, ela não é digna das bênçãos de Deus. Você me perdoa falar isso. Quem estabeleceu isso foi Deus. Quem dá ouvidos aos ímpios, ou ao ímpio, não é digno de ser abençoado. E quando você liga num jornal, o ímpio está lá. Ele tem prazer. E quanto mais nociva, quanto mais grave é a notícia, mais prazer ele tem, mais ele se apressa em falar. Eu não sei se você sabia, o pessoal da televisão sabe disso, que as más notícias, as impactantes, desgraças, tragédias, eles priorizam na televisão e massificam. Esse é o ímpio. O ímpio tem prazer nisso. E esse moço destruiu a vida dele, por quê? Porque ele não só viu Deus agindo, como recebeu. E ele ouviu o conselho do ímpio. O ímpio falou mal da obra e ele acreditou. E a vida dele afundou de novo. Então, a palavra ensina como não é fácil. Não é fácil. Não pensa que é fácil você ouvir a voz de Deus e não ouvir o ímpio, porque não é fácil não. Eu vou dar um exemplo para você. Não mente não, seja sincero. Por favor. Quem leu a Bíblia ontem? Só levanta a mão quem leu a Bíblia ontem. Agora, de coração mesmo, sendo verdadeiro, quem não leu ontem a Bíblia, levanta a mão. Quem não leu ontem, olha só.
Quem olhou no celular ontem? Levanta a mão. Quem usou ontem o celular? Quem veio primeiro? A Bíblia ou o celular? Quem é mais necessário? Não, você não está falando isso. Você quer dizer que você põe de lado o que é mais necessário e o que não é tão necessário, porque não é mesmo? Não é, porque você vivia, antes de existir celular, você vivia e ia muito bem, obrigado, todo mundo. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Isso é porque eu não pesquisei quantas vezes você olhou o celular ontem. Porque a Bíblia, a maioria aqui levantou a mão que não olhou, não viu, não examinou. E o celular várias vezes. O que o senhor tem com isso? Eu não tenho nada com isso. Eu só estou mostrando para você por que você não conquista aquilo que você deseja. Por que você não obtém tantas vitórias. Eu só estou mostrando para você que você poderia estar muito à frente. Você poderia, embora você seja abençoado, você poderia estar contando muito mais bênçãos e estar glorificando muito mais, com mais maravilhas, se você entendesse que é preciso ouvir mais a voz de Deus do que do ímpio. Só isso. Só isso. Quando você abre a internet, ou eu abro, você, quando nós abrimos, tem mais impiedade do que coisas boas. Tem coisas boas também, mas tem mais impiedade. É difícil chegar uma mensagem boa para você. No meu celular, eventualmente, vem uma mensagem do ímpio. Boa vem às vezes, mas do ímpio vem mais. Quem concorda? Por isso a recomendação não é minha, não é do meu livro, é do Senhor. Que quem não anda no conselho dos ímpios, este é o que mesmo, igreja? Bem-aventurado. E se eu disser a você que é impossível a gente não ouvir o ímpio nesse mundo? É impossível. A Bíblia não está dizendo para não ouvir o ímpio, mas para não andar no seu, ou seja, não fazer o que ele quer, não acreditar nele. Quem entende o que eu estou falando? A recomendação aqui não é ouvir o ímpio. Tem jeito de não ouvir o ímpio? Tem jeito? Você liga o rádio, liga a televisão, não é verdade? Não tem jeito, até na igreja. Quando alguém chega, no meio dos obreiros mesmo, dos pastores, dos bispos, se um bispo chega para o outro e fala, é engraçado, rapaz, você está sendo injustiçado, você percebeu? E às vezes ele, para mostrar que é profeta, fala, mas Deus vai mudar essa situação, mas ele já lançou a impiedade dele. Você está sendo injustiçado, já machucou. Ele já preparou o coração do sujeito para o mal. Então, a impiedade, o ímpio nós vamos ouvir, mas é não dar ouvidos, ou seja, não acreditar nele. Não acreditar no ímpio. É isso que a palavra está dizendo. Ela não andar segundo o conselho, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Olha só. Não parar no caminho dos pecadores, não se detém. Eu e você convivemos com os ímpios, com os pecadores, mas é não dar ouvidos, não dar crédito ao que eles falam, e nem se deter, nem parar no caminho dos pecadores, passa direto, amém? Passa direto. Essa é a palavra. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos que zombam da obra e dos outros. Esse é o bem-aventurado. Antes, o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor.
Quem gosta de comer? Levanta a mão. Você está rindo? Não, tem gente que não gosta, né? Não é verdade? Ué, você está rindo, mas é verdade isso aí. Eu, particularmente, eu gosto, entendeu? Percebe-se agora. Você sabe por que você gosta de comer? Deus é maravilhoso. Ele nos deu um sentido que se chama paladar. Paladar. O boi tem paladar? Tem ou não? Tem não. Ele tem olfato. Ele percebe a comida pelo olfato, que pode comer, o que deve, o que não deve. É? É? Quem é que tem um bom paladar? Eu acho que eu tenho um bom paladar. Eu sinto prazer quando estou comendo. Quem sente isso também? Mas onde você quer chegar? Eu não quero chegar, não. A Bíblia está dizendo, a Bíblia mencionou a palavra prazer. Quem viu ali? Prazer. Uma pessoa que não tem paladar ou não tem prazer em comer, dificilmente ela vai se exceder, ela vai engordar, se ela não tiver prazer na comida. Pelo contrário. Então, das coisas que nos dão prazer, a leitura, a obediência aos mandamentos, não pode ser uma coisa obrigatória, imposta, uma coisa penosa. Não. Deus gosta muito daqueles que têm prazer nos ensinamentos dele. Prazer. Ou seja, a pessoa se realiza em obedecer a Deus, em ouvir a voz de Deus. Por que você não leu a Bíblia ontem? E por que você pegou, eu vou arriscar, não foi só uma vez que você abriu o celular, você pegou várias vezes. Você acostumou a ter prazer no celular, mas você não está tendo prazer na Bíblia, na palavra de Deus. Porque se você tem, você vai procurá-la, você vai sentir falta. Quando você sente prazer em fazer determinadas coisas, se não as fizer, você sente falta delas. Se você tem prazer na palavra de Deus, você sente falta dela se você não ler, se você não meditar. Quem entende o que eu estou falando? Então, você vê que não sou eu que faço uma pessoa ser bem-aventurada. Não. E também, embora seja Deus, mas Ele já estabeleceu um caminho, regras, que uma vez praticadas, vão nos proporcionar isso. Ah, Deus não está me abençoando. Como não? Se Ele deixou essas regras, esses mandamentos, esses ensinamentos, se Ele deixou uma receita de uma vida prazerosa, como não está te abençoando? Se Ele está dizendo isso aqui, quem tem prazer na lei dele é bem-aventurado, e é o que você quer, ser bem-aventurado, ser feliz, aí você não tem prazer, deixa de escanteio, você prioriza muitas coisas e a palavra está em um plano secundário. Como não está abençoando? Ele está abençoando. É que você não está tendo prazer nas leis dele. Quem entende o que eu estou falando? Continuando.
na sua lei medita de dia e de noite. Você agora vai sentir um pouquinho de alívio. Se você se sentiu culpado, agora você vai sentir um pouco aliviado. A palavra é assim. A palavra exorta, né? Ensina e cura, né? A palavra meditar. Quem conhece essa palavra meditar? O que é meditar? Meditar não é ler. Você sabia? Meditar não é ler, não. Meditar é refletir. É refletir, é pensar. A tradução da palavra meditar é pensar. E é provável que tenhamos pessoas aqui que mesmo quando não estão com a Bíblia, estão pensando nas coisas que Deus ensinou, que Deus deu. Aliviou um pouquinho? A palavra meditar é pensar, é refletir. Não é ler. Mas a recomendação aí é o seguinte: o que eu e você lemos, por exemplo, você vai para casa ou para o trabalho, algum lugar, e você vai pensar no que você ouviu aqui. Alguém vai falar: o que você está pensando? Eu estou pensando no que eu ouvi, que tem dia que eu pego 10 vezes no celular, ou 20, ou às vezes nem largo dele não, já ando com ele na mão, para baixo e para cima. E a palavra eu passo várias vezes perto dela e não pego a Bíblia. Acontece isso às vezes. Então, se você pensar no que você está aprendendo aqui agora, você vai estar meditando. Amém, igreja? Meditar é pensar, é refletir. Isso é meditar. Então você pensa na lei do Senhor, você pensa nos ensinamentos do Senhor. Aí você se torna um bem-aventurado, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Alguém aqui é da roça, do interior, que nem eu? Quem que já irrigou horta ou plantas, já jogou água, né? Minha mãe falava assim: filho, vai lá. E lá na roça você busca longe, às vezes, a água, um negócio que tem um chuveirinho, como é que chama aquilo lá? Regador? Quem lembra daquilo lá? Existe ainda? Hoje é mais na mangueirinha, não? Hoje tem até o automático. Então, algumas plantações, algumas hortas, né, são feitas na beira do rio. E às vezes nem precisa pegar água para jogar, porque a terra é relativamente úmida. E a planta se desenvolve. Por quê? Porque a planta, a árvore que está junto do rio, ela nem precisa de chuva. Quem sabia disso? Não precisa. A pessoa que medita sempre nas coisas de Deus, ou seja, quem entendeu agora que é meditar? Quem não sabia que era isso? Levanta a mão, não sabia. Essa igreja, ela ensina com mais simplicidade as coisas de Deus. Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Mas com uma eficácia, né? Porque como eu sou um sujeito que não tive acesso, que não tive oportunidade, então eu procuro ter mais cuidado com isso. Como as pessoas não me ensinaram essas coisas, foi Deus que me ensinou, então eu procuro
ensinar o pouco que eu sei. Às vezes às vezes você está num lugar, por exemplo, você pode ler a Bíblia quando está dirigindo e meditar. Pode. Está vendo? Está vendo? Porque é possível e quase sempre você está lendo e meditando, quase sempre. Tem gente que consegue ler a Bíblia e ficar pensando em outras coisas, mas nos problemas, nas dificuldades, mas normalmente a pessoa está lendo, ela está meditando, ela está pensando naquilo, como sucedeu aquilo, né? Uma passagem da Bíblia. Mas é possível meditar sem estar lendo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que mesmo não estando lendo, mesmo num lugar onde a leitura não é propícia naquele momento ali, o momento não é propício, o local não é adequado, você pode meditar, você pode trabalhar e meditar. Quem sabia disso? Ou seja, pensar nas coisas que Deus te falou, que Deus fez, que Deus mandou você fazer, que Deus prometeu a você. Meditar, e meditar nos ensinamentos, nas leis do Senhor. Tanto é que eu recomendo, ninguém consegue ler dia e noite, consegue? Mas é possível você meditar de dia, de noite, não é verdade? Tem gente que sonha com as coisas de Deus, ou seja, consegue meditar até dormindo. Até dormindo. Ele é como a árvore, quer dizer, a pessoa que faz ele é como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Esse devido tempo significa que existe o tempo, até para a árvore existe o tempo. Até a árvore tem o tempo de dar o fruto. Quem sabia disso? É chamado tempo de Deus isso aí. E eu e você, às vezes, passamos por lutas, por dificuldades, angústias, e às vezes queremos cobrar de Deus. Mas quando vivemos pela fé, como foi ensinado na reunião dos bispos, né? Quem assistiu? Não são todas as igrejas que transmitem essas reuniões, não são? Que às vezes são meio pesadas, viu? Não é verdade? Mas faz bem, não faz? Faz ou não faz? Faz bem, Eles riram muito numa parte que eu falei que o bispo está cantando assim, ó, Deus me deu, Deus tirou, bendito. Aí eu ligo e falo, bispo, você acabou de perder o estado, a região, a sua igreja, vem para cá, para a sede. Aí ele fala, e o diabo tomou. Quando dá é Deus, entendeu? A mulher de Jó falou, amaldiçoa Deus, não foi? Ele falou, não, tudo é dele mesmo. Só que não foi Deus que tirou naquele caso lá, específico. Deus permitiu o diabo tirar, mas o Jó não sabia. Ele falou, tudo bem, é tudo dele mesmo. Ele deu, ele tirou e adorou, não foi? E aí viveu mais quantos anos, filho? 140? Mais 140 anos na fartura, olha. Que vida boa de Jó, hein? Nós somos tão negativos, eu e vocês, ou negativistas, que a gente lembra sempre do sofrimento de Jó, mas não lembra que Jó viveu 140 na prosperidade, na fartura. Mais 140, depois que passou aquilo tudo, né? E eu estava orientando os bispos nesse sentido, né? Porque a fé não é só curar paralítico, não. A fé mesmo que garante a nossa vida, a nossa vitória, é aquela fé que no momento difícil faz a gente glorificar a Deus e esperar nele.
Amém? Essa é a fé. Na luta. Então, hoje você está aprendendo, isso é ensinamento, né? Isso não é uma pregação. Aliás, eu faço poucas pregações. Eu lido muito mais com pessoas já crentes, né? Por estar na direção. Eu tenho que orientar os bispos, pastores, obreiros, membros, vocês, juventude, enfim. Todo mundo. Então, eu pratico mais o ensinamento. Porque o ensinamento, ele dá a você a independência. Você quer ver uma coisa? O moço ficou cego no acidente. Tá? E ele deve ter pensado, se o apóstolo tivesse aqui, se é bispo, se o bispo, se o pastor. Só que ele aprendeu que não é só a oração do apóstolo, da bispa, do pastor, que a dele também pode muito em seus efeitos. E ele orou a Deus e Deus devolveu, começou a clarear. Eu falei, onde o senhor recebeu isso? Ele falou, foi aqui. Eu aprendi aqui. Então, eu estou ensinando a você, quando estiver em apuros ou em determinados lugares aí, não está apóstolo, não está bispo, não está ninguém, você tem em você a essência, você vai orar, e do jeito que Deus me ouve, Ele vai ouvir você. Ele vai te ouvir. A pregação, ela não impressiona muito. Perdão, o ensinamento não impressiona muito, a pregação impressiona. A pregação sacode, mexe e vibra o povo, mas o ensinamento, ele nutre, tá? Ele supre, ele dá longevidade. O ensinamento, ele transforma toda uma história, ele muda uma história. Jesus pregava mais ou ensinava mais? Ensinava mais. Jesus, ele sentado assim com os discípulos, ele começava a falar das coisas. Aí ele falou assim, começou a falar sobre mandamentos, né? E aí alguém perguntou para ele, né? Do maior mandamento. E ele foi ensinando. E depois ensinou o amor ao próximo. O segundo maior mandamento. Aí o sujeito perguntou, quem é o meu próximo? Aí na hora assim, isso é que é ser abençoado, né? Isso é que é ser iluminado, né? O sujeito perguntou, quem é o meu próximo? Aí Jesus falou, o sacerdote, o pastor, estava indo numa estrada, e lá tinha um moço que foi assaltado, espancado pelos ladrões, estava caído, e o sacerdote foi e passou direto, ó. Aí depois veio um levita, ou seja, ambos crentes, né? Que também passou direto. Aí veio um samaritano, porque Samaria tinha uma fama. Samaria era uma cidade, uma província pagã. Eles nem falavam com os crentes. O povo de Samaria nem recebiam ordem para não falar com os crentes, com os judeus. E aí Jesus falou, veio um samaritano que viu aquilo lá, pegou o ferido e levou para uma farmácia, um hospital, o curou. Quer dizer, deu dinheiro lá e falou, faz os curativos aí. Se faltar alguma coisa, eu reembolso depois. O samaritano, ó. Quem deveria ter feito isso era o Valdemiro, que passou lá, o sacerdote, né?
Um exemplo. Não era eu, não. Daqui a pouco você vai pensar que era eu, né? Também não sou tão velho assim. Aí, mas eu estou dando um exemplo, o sacerdote, quem entende o que eu estou falando? Então Jesus ensinou que necessariamente o reino de Deus não é para quem frequenta, só para quem frequenta a igreja. Claro que isso aí é necessário, frequentar é necessário. Mas tem muita gente que vem na igreja e não faz o bem. É o ímpio, é o chamado ímpio. Por exemplo, aquele sacerdote que passou, aquele pastor que passou ali, o padre, e viu o sujeito ferido e passou direto, ele foi piedoso? Ele foi o quê? Ímpio. Então até um sacerdote, até um pregador pode ser ímpio. Você está vendo? É? E o samaritano foi piedoso? Então, Jesus ele sempre ensinou, e hoje você está sendo ensinado. Tá? Aí continuando diz assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não o quê? Não murcha. Que coisa boa, hein? Aí você imagina uma árvore viçosa, as folhas verdes, os rebentos, né, os brutos, e uma outra árvore murcha. Você logo vê que ela está murcha porque lhe falta água, não é verdade? Lhe falta vida. Existem pessoas murchas e pessoas viçosas, tá? Pessoas felizes, o bem-aventurado é exatamente o oposto, né? O feliz é o oposto do murcho, do borocochô, do aborrecido, do triste, né? Olha lá. E tudo quanto ele faz será o quê? Que coisa boa, né, igreja? Essa palavra, olha. Começou lá em cima, aí você vai pensar nisso depois, vai meditar. Quer dizer, quando você dá valor às coisas de Deus, quando não está lendo, está pelo menos pensando, ou seja, meditando, lembrando, então você se torna bem-aventurado ao ponto de chegar naquilo ali, ó. Tudo quanto a pessoa faz será o quê? Bem-sucedido. Sabe, igreja, eu sou um sujeito pequeno, insignificante. Se você observar a minha origem, numa escala, né? Eu já contei para você aquele episódio, aquela história de que eu tinha vergonha, que o nosso líder botava os pastores para dar testemunho, aí para falar do que largou, né? Testemunho eu sempre tive, né? Que eu saí do inferno mesmo. Mas assim, largar as coisas, eu não tinha nem roupa. Eu ia largar o quê? Se eu largasse a minha roupa, como é que eu ia chegar na igreja, né? Eu só tinha uma muda. Então, eu reconheço isso. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: Deus é tão bom na minha vida, relativo a isso que eu estou dizendo aqui, que até nas minhas brincadeiras com os bispos, com os pastores, eu sou bem sucedido. Por exemplo, no meu lazer, o que eu faço muito no meu lazer, quem sabe? Vocês estão sabendo disso aí? Jesus, fiquei até vermelho não, né? Fiquei roxo. Quem sabia que eu sou bem sucedido nas minhas pescarias? O Ibama pode até não gostar do que eu vou falar. Mas um dia desse eu fui pescar. E eu voltei com mais de 300 quilos de peixe. Mas ninguém tem nada com isso, né? Porque a pesca é legal, onde se pode pescar. O senhor jogou rede? Não, só no anzol.
Aí você fala, mas meu Deus, é que os meus peixes... Ah, vocês já viram que veio 2 uma vez? Já viram no vídeo? Só que não é isso não. Eu já peguei peixe de mais de 100 quilos. Se você pegar 3 peixes de 100 quilos, dá quanto? 3 peixes, tá vendo? A bispa já pegou peixe de mais de 100 quilos. Eu estou dizendo para você, isso é um lazer nosso, é uma brincadeira que a gente faz, pescar. Só que, em tudo que eu faço, eu sou bem sucedido. Não é por minha causa. Isso é bíblico. Eu sou cantor? Claro que não. Eles são cantores. A Juliana é cantora. Mas se eu gravo um disco, eu não sei para que compram, mas compram. Tudo que eu faço. Então, isso não é próprio da pessoa, isso é Deus. É quem estabelece na vida da pessoa que ela seja bem sucedida nas suas realizações. Aí leia lá, mostra lá. Olha lá. E tudo quanto ele faz será o quê? Quem gostaria de ser assim bem sucedido? Então dê mais valor às coisas de Deus. Quem está entendendo a palavra? Os ímpios não são assim, né? Os que não têm piedade dos outros não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio não fica muito tempo na igreja. Você sabia ou não? Tem muito crente que é ímpio. Ele não fica muito tempo na igreja. Ele não fica. Ele não se alegra no sucesso dos outros. Tem colegas, né? Pessoas que vê um colega ser promovido, ser bem sucedido, e ele fica triste. Por exemplo, eu disse que a impiedade necessariamente não está no adversário, não. O Caim era o que do Abel? Ele era ímpio? Era. Ele viu o Abel agradar a Deus, ele viu Deus manifestar na vida do Abel por causa de uma oferta que o Abel ofereceu, e o cheiro suave subiu para Deus. A oferta gorda, a oferta primícia, né? Olha lá. E ele sentiu o quê? Tristeza. Ele ficou triste. Ele ficou com raiva. Primeiro vem a tristeza, depois a raiva, né? O ódio, né? Ele ficou irado, olha lá. E descaiu-lhe o quê? Quando o semblante da pessoa descai pelo sucesso de alguém, essa pessoa está doente, está mal. Porque ela deveria se alegrar no sucesso do irmão, do colega. Assim é o crente. Porque quem exaltou o seu colega, o seu amigo, o seu companheiro, quem o promoveu, também tem promoção para você. Também tem bênçãos para você. Então, se você tem inveja, tem ciúmes, se você descai o semblante porque vê o sucesso de alguém, você está doente. E isso é grave. Porque você deveria se alegrar com o sucesso dos outros. Por exemplo, um líder de igreja que descai o semblante, que se revolta porque a igreja do outro está crescendo, ele está bem? Não, claro que não. É óbvio que não. Quem acha que existe isso? Existe? Será? Será? Cruz credo. Pois é. Aí você vê. A Bíblia mostra o estado de cada um. Se eu ficar com inveja porque vi a igreja do colega cheio, tem alguma coisa errada comigo, tem ou não tem? Eu deveria dar glória a Deus. Não é verdade, igreja? Por isso que eu inventei aquele negócio. Vai cuidar
Sua vida deixa a mim em paz. Eu não me meto na vida dos outros. Fica de pé, por favor. Vamos nos alegrar. Amém, pessoal? Ô filho, cadê o bispo? Bispo, vem. Traz aquele moço lá, do cartaz lá. Espera aí, fica calma. Fica calma. Oh, meu pai. Aí, você está contente agora? Eu tô. Então vai lá, Deus abençoe. Vem cá, dá uma toalhinha para ele, vem cá. Você mora onde? Você mora onde? Vitória, Espírito Santo. Rapaz, você conseguiu chegar aqui. Pô, você acha que estão vendo você lá agora? Ah, tá. Tem muita gente que me assiste lá. Muito. Tem? Tem. É? Eu nem vou perguntar o que eles falam de mim. Nem pergunto o que falam de você, que tem muito ímpio por aí. Entendeu? Vamos participar da Santa Vitória Espírito Santo. Como é que está contente? Olha lá. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? É? Meditar. Não é ler. Você deve ler, mas meditar é não esquecer do ensinamento. BH, Belo Horizonte. Espera aí, irmão. Vem cá, orelhinha. Enjoado. Vem cá. Como é que é? Eu te assisto 24 horas. Eu frequento a Igreja Mundial. Você foi curado de quê? Foi curado de quê? Depressão. Que bom. Você é de Belo Horizonte, né? Dá um abraço no bicho Josivaldo lá, tá? Deixa eu... Quem está de posse da Santa Ceia? Levanta a mão. E aí, tia? Josélia, o que você quer? E aí, Josélia, o que você... Ela... Entrega para a bispa, xarope é para a bispa. Gente, vamos participar da Santa Ceia. A palavra do Senhor diz assim, relativo à Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso o apóstolo falando. Porque o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é dado por vós. Então, não coma um pedaço de pão, receba o corpo de Jesus Cristo, amém? É a comunhão do corpo. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que é isso, em memória? Qual foi a palavra que você ouviu agora há pouco? Meditar. Meditar de dia e de noite. Memorizar, ou trazer à memória, a lembrança. Isso também faz parte, quer dizer meditar. Você lembra, você pensa no que Jesus fez por você, entregando o corpo dele a ser sacrificado, derramando o sangue dele quando você toma a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é um momento de meditação. Amém, igreja? E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe indignamente, o que é isso? Sem se arrepender do mal, sem atitude, sem deixar a perversidade, tá? Você pode ter entrado no pior estado aqui hoje. Se você está disposto a mudar de vida, então você já pode participar. Amém, igreja? Pai, consagra o pão e o cálice, santifica-os, e através deles o teu povo. Fortalece o teu povo, a tua igreja. Faz com que sejam abençoados, bem-aventurados. E lava os corações, Pai. Purifica-nos e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos de posse, Senhor. Recebemos o corpo e o sangue do Senhor. Obrigado por tudo, pelo sacrifício. Obrigado pela nossa vitória, pela oportunidade.
em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice, receba o corpo e o sangue do Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu